Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live Empreender Grupos. Eu sou a Luciana Leite, psicóloga de grupos, e hoje vou conversar com vocês sobre perfil para ser psicólogo de grupos. Então, vamos trazer aqui um conteúdo para responder, algumas perguntas que vira e mexe me fazem, sobre o que precisa ter para trabalhar com grupos, se tenho dúvidas se tem um perfil que se adapta bem a esse trabalho. Será que eu dou conta de trabalhar com grupos? O trabalho com grupos é para mim? Não é? Boa noite, vamos chegando, fiquem à vontade. Vou tentar acompanhar as perguntas e ir adaptando, respondendo, contemplando na nossa conversa. O que não for possível explorar nessa live, a gente traz em outra live. Então, estou sempre receptiva para sugestões, de outros temas, para a gente estar sempre dando continuidade às nossas conversas aqui no perfil Permita Ser. Então, vamos começar? Simbora. Então, eu planejei conversar aqui primeiro com vocês sobre esse perfil, né? Será que tem? Será que não tem? Então, vou contar para vocês um pouco da minha história, né? De como foi que eu fui desenvolvendo esse trabalho com grupos. Será que eu tenho perfil para trabalhar com grupos? Se eu fosse responder para vocês, lá atrás, tendo em vista o meu início, a minha vida, história de vida, antes de trabalhar com grupos, eu ia dizer assim, eu sou a pessoa menos provável ou mais improvável de trabalhar com grupos. Por quê? Tendo em vista algumas características pessoais que socialmente taxado, às vezes carrega um estigma, que pode levar a não se considerar uma pessoa apta ou mais desenvolta para trabalhar com muitas pessoas, para estar em alguma postura que envolva alguma liderança, que esteja mais no centro da atenção. Por quê? Por ser, ter sido uma criança, ter sido uma adolescente, uma jovem mais introspectiva, mais observadora. E então eu não me imaginava trabalhando com grupos. Imaginava, sim, até participando de um grupo sob uma outra mediação, facilitação. Mas as coisas caminharam diferente. Eu fui tendo interesses, curiosidade, oportunidades para estar me experimentando em grupo, inicialmente como participante e depois naturalmente tomando esse espaço de coordenação, de condução de alguns trabalhos em grupos. E eu pude desmistificar esse preconceito, esse estigma de que pessoas para trabalhar com grupos já devem vir com uma habilidade prévia, com uma desenvoltura própria, que tenha um jeito de ser voltado para o trabalho com grupos. E eu fui percebendo, não só me observando, mas acompanhando o crescimento pessoal de outras pessoas, de que as habilidades sociais elas podem ser desenvolvidas, que é justamente nesse contato com as pessoas, nessa troca entre nós, que nós vamos ampliando os nossos leques de possibilidades. A gente vai aprendendo uns com os outros, eu vejo no outro habilidades, desenvolturas,
que eu não tenho ainda desenvolvido, mas acaba sendo, né, uma referência, e eu vou me testando, vou me experimentando, e com isso, né, podendo desenvolver trabalhos, funções que antes eu não me imaginava. Então, por isso que eu sou uma entusiasta, né, das terapêuticas de grupo e de profissionais para trabalharem com grupos. Mas eu vou trazer aqui, né, 3 pontos de atenção ao longo da nossa conversa, que são bem pertinentes, né, para o tema da nossa conversa de hoje. Então, primeiro ponto de atenção, né? Não tem um perfil específico, próprio, para trabalhar com grupo, né? Para que o psicólogo tenha que ser, para estar apto a trabalhar com grupos terapêuticos. Mas é necessário que ele respeite o seu jeito de ser. E esse jeito de ser, ele é variado, ele é diversificado, né? Nós somos seres únicos, irrepetíveis. Então, é nisso que está a riqueza, né, do nosso trabalho, seja na clínica individual, seja na clínica com grupos. Então, vamos, né, reconhecer esse jeito de ser próprio que cada um de nós temos e que a partir dele nós podemos trabalhar, sim, com um contexto ampliado da clínica psicológica. Então, a gente fala muito para os nossos clientes, né, serem eles mesmos, né, e nós muitas vezes deixamos de trazer isso para a gente, né? Então, permitam ser quem vocês são no trabalho com grupos. Tragam quem vocês são para o trabalho com grupos. Então, não criem nenhum estigma, né, de que eu preciso ser assim, eu preciso funcionar dessa forma para trabalhar com grupos. Segundo ponto de atenção, sobre a questão da autoestima, né, de que é importante que o psicólogo que pretende trabalhar com grupos lance olhares para a sua autoestima, tanto para não se subestimar, como também para não se inflamar. Porque no grupo, a postura que vai nos caber como psicólogos, facilitadores, coordenadores das relações dentro do grupo, é hora de observador e hora de protagonizar, né, alguma psicoeducação, algum enquadre, né, alguma chamada de atenção para alguma coisa que está acontecendo, colocar algum limite. Então, percebem que tanto para o psicólogo, né, ele poder, né, conter, às vezes, uma vontade, né, de tomar, né, de ocupar o foco das atenções, assim como de ocupar, né, esse espaço de atitude, de fala, né, de se colocar, de chamar a atenção do grupo, requer uma autoestima, né, nem baixa, nem excessiva, vamos dizer assim, que nem seria, né, vamos dizer, né, já iria para um narcisismo, né, nem seria tão bem nominado dessa forma. Que é o que eu quero dizer com isso? A gente vai precisar estar atento, né, a essas nossas contingências, né, as nossas vontades ou dificuldades, né, de se portar dentro do grupo. Porque aí a gente chega no terceiro ponto de atenção, que é que o grupo ele diz respeito muito mais ao grupo, né, aos participantes, do que ao terapeuta, o psicólogo. Então, se o grupo
né, é o foco, é quem tem que estar em evidência, eu tenho que saber, né, que eu vou ter que lidar com esse espaço né, de sair, né, desse protagonismo em alguns momentos, de deixar o grupo, né, evoluir, se movimentar, interagir por si próprio, se resolver em muitas das situações. Então, vou ter que saber lidar, né, com uma vontade que pode surgir, né, de uma liderança, né, constante, absoluta, de me colocar num espaço né, de referência, de saber mais, né, de superioridade, até mesmo de ficar trazendo muitos conteúdos meus, da minha história de vida, do que eu já passei, de como eu penso, do que eu acho, né, das minhas opiniões, e também, né, quando for preciso, o contrário, né, que requer que eu me coloque, que eu perceba, né, que algumas interações, né, que podem evoluir para algum desgaste do grupo, que pode gerar alguma experiência, né, difícil, ruim, que pode comprometer os relacionamentos no grupo, eu vou também ter que dispor dessa iniciativa, né? De me colocar, de gerenciar, de mediar, de não me abster, né, do que está acontecendo ali. Então, eu vou estar atenta, perceber e fazer algo, né? E me posicionar. E isso chama a atenção para quem está fazendo, né? Para quem está à frente dessa atitude. Por isso que eu chamo a atenção para a questão da autoestima, né? De se trabalhar tanto para não trazer o trabalho do grupo como foco para si mesmo, né? Para o terapeuta, né? Porque o grupo ele diz muito mais respeito ao grupo do que ao terapeuta, mas também quando eu preciso, né, tá ali na função de facilitador, de mediador, de precisar intervir em alguma situação específica para resguardar os relacionamentos no grupo, afinal, o terapeuta de grupo, ele é um guardião das relações dentro do grupo. Então, ele tem que estar não, né, tem que trabalhar essa sensação de se sentir, né, capaz de ter uma autoconfiança para essas posturas, né, mais enfáticas dentro do grupo. Então, por isso que eu trouxe esses 3 pontos de atenção, que é respeite o seu jeito de ser, permita ser quem você é no seu trabalho com grupos, seja uma pessoa, né, extrovertida, introvertida, uma pessoa, né, mais séria, mais brincalhona, mas também esteja atento à sua autoestima, né, a você regrar, né, as suas aparições dentro do grupo, as suas atuações no grupo, seja não deixando de aparecer quando é preciso e também sabendo quando você tem que ficar ali mais escondidinho, mais como observador, né? Como testemunha do que está acontecendo, acreditando no grupo, no funcionamento, na aprendizagem do grupo com relação à proposta e que o grupo ele dá conta, né, de gerenciar muitas das situações e que a gente está ali, né, como alguém para realmente confirmar, né, essa maturidade que o grupo vai conquistando ao longo dos encontros. E com isso, né, a gente de fato vai estar
trabalhando, né, em cima dessa concepção de que o foco de atenção ele deve ser muito maior no grupo, nos fenômenos grupais, nos relacionamentos entre os grupos, né, entre os membros do grupo, do que no terapeuta. E então esses 3 pontos de atenção, eles são fundamentais, né? Por isso que eu trouxe para a gente estar conversando, né? Independente, né, do jeito de ser de cada um. Então, e percebem que ao, né, exercer, né, esses pontos de atenção, favorece tanto os participantes, os membros do grupo, como ao próprio profissional. Por quê? Porque proporciona, né, uma desenvoltura, um crescimento para os membros do grupo, para quem está ali participando daquela terapêutica em grupo, para poder, de fato, né, vivenciar as experiências pertinentes àquele grupo, seja, né, na questão da fala, seja na escuta, seja, né, em alguma proposta, né, que o grupo possa ter, seja vivencial, seja na produção de alguma atividade, né? E para o profissional, de o quanto isso também é rico. Por quê? Porque a gente tem um jeito de ser, mas a gente não precisa ser só, né, esse jeito de ser específico. A gente pode expandir isso. E a partir do momento que você se trabalha com um grupo e que ele te leva, né, a essa variedade de comportamentos, de posturas, de flexibilidade. Por isso que eu sempre falo, né, que trabalhar com um grupo requer criatividade, requer também flexibilidade, requer estar aberto ao novo, à novidade, porque o grupo ele é imprevisível. A terapia individual também, mas o grupo a gente tem muito mais recursos, elementos, insumos, né, para serem utilizados, para se manifestarem, né, ao longo dos encontros do grupo. Então, um ponto de atenção que eu acrescento aqui, que é justamente ir se trabalhando, né, quanto a essa flexibilidade, né, se atentar, né, a uma possível rigidez, a querer, né, engessar demais o trabalho, querer ter uma previsibilidade, né, excessiva dos encontros, mesmo que você trabalhe, né, com uma proposta de grupo temática, né, que tenha, né, um tema para cada encontro, e você cria algum tipo de roteiro para isso, mesmo com essa programação, é possível estar aberto, né, ao que diferente disso pode surgir do grupo, né, ou algum contorno diferente que você pode dar à sua programação, à sua previsão para aquele encontro. Por quê? Porque trabalhar com grupos diz mais com relação ao grupo do que ao terapeuta. E quando eu estou muito presa, né, a essa programação que eu fiz para o encontro, a esse roteiro, né, criado para o encontro, eu estou falando muito mais, eu estou me dirigindo, eu estou enfocando muito mais a mim mesmo, né, ao terapeuta, do que ao grupo. E quando eu trago, né, essa flexibilidade na forma de trabalhar, de estar percebendo o grupo, atentando, né, ao tipo de grupo, de participantes que compõem aquela formação do grupo, eu estou, de fato, trabalhando com o grupo, né? Então, por isso que requer do terapeuta, né, tomar esse cuidado, né, de não assumir muito essa postura, né, de liderança, né, de se sentir a todo tempo responsável por conduzir o grupo, conduzir o encontro, né, ter uma previsibilidade para aquele trabalho, sendo que por mais que
se trabalhe com um tema, uma demanda específica, as necessidades, né, de cada formação de grupo tem diferenças, né? Então, mesmo que sejam, né, grupos que estejam inseridos no mesmo contexto, então vão ter muitas identificações, semelhanças, né, repetições, mas sempre vão ter também diferenças. E é importante a gente, né, não focar só nas semelhanças, nas identificações, mas acolher também essas diferenças. Porque isso vai realmente, né, fazer com que essa terapêutica em grupo seja benéfica para as inúmeras formações de grupo que o seu trabalho pode ter, né, ao longo do período existencial dele. E então, para um trabalho com grupo, ele ter durabilidade, né, ele ter né, uma constância, uma continuidade, essa vai ser uma questão a se atentar, que não se antecipar, né, excessivamente, totalmente, com relação ao que você vai viver dentro do grupo, do que cada composição de grupo precisa. Então, essa receptividade é fundamental, né? E que a gente corre mais risco, né, de ter essa antecipação num trabalho com grupos do que muitas das vezes na terapia individual. Porque na individual, né, a gente, o próprio indivíduo, ele traz ali a sua história de vida, né, com mais especificidades, né, com mais detalhamento. Então a gente logo identifica, né, as diferenças entre, por exemplo, dois clientes depressivos, né, que a gente já atendeu. A gente vai vendo que mesmo os dois tendo depressão, né, a depressão que cada um apresenta tem especificidades diferentes, tem características, tem manifestações diferentes. Mas no grupo, por conta da gente levar um tempo para ir conhecendo a história de vida, um pouco mais de cada participante, a gente corre mais risco de ter uma visão generalista, né? De achar que já sabe, né, o que de fato aquele grupo precisa, o que ele está vivendo, o que ele. Principalmente se for um trabalho de grupo temático, né? E agora, se é um trabalho de grupo, né, sem esse delineamento, né, esse risco vai ser menor, né, da gente criar essa antecipação, né? Mas também, assim, às vezes a gente cria outros tipos de antecipação, que não é só com relação ao tema, à demanda, mas também com relação aos relacionamentos, né? A gente, às vezes, se depara, né, com participantes, né, às vezes já nos primeiros encontros a gente percebe aquele que fala mais, aquele que é mais quieto, né, aquele que tem uma forma de falar mais firme, o outro, a pessoa mais calma, né, fala de uma maneira mais serena, mais baixa. E a gente já imaginar, né, o que vai acontecer, né, que relacionamentos, quais relacionamentos podem ser difíceis, quais podem ser fáceis, quem eu tenho que agir dessa forma ou da outra forma. Então, tomar cuidado também com esse tipo de antecipação, né? Porque, como eu falei, o trabalho com grupos, ele é inusitado. Então, às vezes, justamente aquela pessoa, né, que a gente acha que vai dar mais trabalho, que pode ser, né, invasiva, que pode tomar muito espaço do grupo. Às vezes, naquela formação de grupo, essa postura pode ser muito favorável para o grupo. Então, tomemos cuidado, né, com esses estigmas que a gente também traz em relação ao outro,
não só com relação a nós, né, como eu falei inicialmente, com relação ao nosso perfil, nosso jeito de ser, mas também tomar cuidado com essas antecipações com relação ao perfil e ao jeito de ser de cada membro que compõe a sua proposta de grupo. Então, vamos tentando, né, assim, juntar, né, essas ideias que a gente foi lançando, né, ao longo da live. Então, o que a gente vai caminhando, né, para uma... O que a gente pode concluir disso, né? Se não tem um perfil específico, né, próprio para se trabalhar com grupos, o que se diz respeito muito mais, né, a uma postura, e que essa postura ela pode ser desenvolvida e sendo lapidada, né, com a própria experiência de grupo. O que inicialmente eu preciso ter? Você tem que decidir, né? Você tem que querer sentir algum tipo de atração por essa proposta, né? A motivação do profissional vai fazer muita diferença na qualidade do seu trabalho, no que ele vai entregar, né, para os participantes do seu grupo. Então, perceba, né, se há em você alguma vontade, algum desejo, alguma motivação para trabalhar com grupos, sem pensar, será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Será que eu vou fazer um bom trabalho? Deixa isso de lado agora e sonda só, né, o nível de atração que você sente com relação a esse tipo de trabalho, sem deixar que ser contaminado por esses quesitos relacionados, né? A autoestima, né? A questão de inseguranças, a questão de julgamentos, a questão né, de coisas que você já vivenciou lá atrás, porque às vezes é justamente algumas situações difíceis que vocês, psicólogos, já vivenciaram com grupos, pode te trazer uma bagagem, né, uma sensibilidade, um cuidado no seu trabalho com grupo, que vai tornar justamente esse trabalho muito mais cuidadoso, né, muito mais fundamentado, respaldado, atrativo, né, para a sua clientela, para quem participa do seu grupo, né? Então, às vezes a gente acha que o caminho é ter, né, experiências positivas para poder fazer um trabalho de qualidade. Mas o caminho também pode ser de ter experiências negativas e você ter conhecimento, né, do que não funciona, do que não é bom, do que é prejudicial, do que incomoda, do que né, é desfavorável, e fazer diferente disso e fazer os ajustes necessários para então ter, né, um bom funcionamento do seu grupo terapêutico. Então, espero estar conseguindo, né, desmistificar, né, algumas resistências que a gente vai criando, né, para algumas atividades, alguns trabalhos, e que só é uma questão, né, de perspectiva, de ponto de vista, de mentalidade, né, muito mais do que de capacidade em si. Então, aproveitem, né, após essa live, para estarem, né, se examinando com relação a essas questões e poderem fazer os ajustes necessários e continue, né, acompanhando os nossos conteúdos aqui, que a cada semana a gente vai trazendo nessas lives, né, algum tema, né, pertinente que favoreça, né, a sua jornada com os grupos terapêuticos, você se descobrir como psicólogo de grupos. E após a live eu estarei, né, gravando, disponibilizando no feed. Fiquem à vontade para deixarem as suas perguntas
nos comentários, que à medida do possível eu vou respondendo ou trazendo como tema numa próxima live. Então, agradeço a participação de vocês ao vivo e também de quem está assistindo a gravação. Uma boa noite e até a nossa próxima live Empreender Grupos.